da verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, os 9 vereadores estão presentes. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Coloco o requerimento do vereador Pedro da Fonseca para a dispensa da leitura da ata em votação, pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados, e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador para a dispensa da leitura da ata está aprovado por 9 votos. Coloca a ata em discussão e a palavra está franqueada aos 9 vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados, e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado Poder Executivo. Assunto: Projeto de Lei número 015/2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais realizarem seminário antidrogas na rede municipal de ensino e dá outras providências. Interessado vereador Wanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: Requerimento número 064/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar quais medidas a municipalidade adotou para atender a indicação número 39/2012 desse subscritor, datada de 23 de março corrente. Interessado vereadores Claudinei José de Oliveira e Wanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: Requerimento número 065/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal esclarecer de forma exemplificativa a aplicação, revisão e reajuste salarial praticada em cumprimento à lei, cujo projeto foi aprovado no último dia 23 de abril, e considerado o texto do decreto sobre o mesmo. Interessado vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: Requerimento número 066/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal enviar o relatório final da sindicância sobre a venda de mudas de Cambuci. Processo número 2043/2009. Lembrando que, de acordo com a lei orgânica reformada, tem prazo de 15 dias. Interessado vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: Requerimento número 067/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal cópia do projeto executivo das obras que estão em andamento, cujas planilhas já foram enviadas para esta Casa de Leis, bem como uma relação constando a ordem do início das mesmas. Interessado vereador Claudinei José de Oliveira. Requerimento número 068/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar cópia integral da prestação de contas com as devidas notas fiscais e recibos comprobatórios pertinentes ao ofício número 078 CGP, encaminhado em resposta ao requerimento número 052/2012 desse mesmo autor. Interessado vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: Requerimento número 069/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal enviar uma relação das sindicâncias realizadas pela atual administração 2009 a 2012, constando respectivamente data de início, motivo envolvidos e conclusão, bem como outra relação constando as pendentes com os mesmos dados, porém com a justificativa da não conclusão e data prevista para esta. Interessado vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Requerimento número 070/2002. Solicitando ao senhor presidente da Câmara Municipal a criação de uma comissão especial de inquérito com a finalidade de apurar a infração do inciso 1, artigo 38 do Regimento Interno, por parte do vereador Wanderlon de Oliveira Gomes.
Requerimento número 071/12. Interessado vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, solicitando ao senhor presidente da Câmara Municipal criação de comissão especial de inquérito com a finalidade de apurar uso irregular de veículo do Legislativo para a viagem até Santos pelo vereador Claudinei José de Oliveira. Interessado vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Assunto, requerimento número 072/2002. Solicitando ao senhor presidente da Câmara Municipal criação de comissão especial de inquérito com a finalidade de apurar o uso irregular de verbas públicas para custear despesas de alimentação do vereador presidente e vereador Sérgio dos Santos no ano de 2004. Interessado vereador Pedro da Fonseca. Assunto, indicação número 102/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal envidar esforços junto ao prefeito do município de Paraibuna, IDR, objetivando melhorar a sinalização da Estrada das Pitas, bem como a construção de guarda-reio no quilômetro 122, onde há uma curva tão acentuada que é popularmente conhecida por Curva da Morte. Interessado vereador Pedro da Fonseca. Assunto, indicação número 103/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar estudos e elaboração do respectivo projeto junto ao setor competente, objetivando a construção de uma praça no terreno baldio, localizado entre a rua Antônio Marfil Sanches, córrego da Caixa d'Água, e rua 15 de Novembro, no Jardim Nídia, e que tal projeto seja viabilizado com recursos do DAD ou outro do governo estadual, destinado à reurbanização. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 104/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente a construção de uma rotatória atrás do palco da Praça Central do Distrito do Remédio, bem como a implantação de devida sinalização de trânsito no solo e com placas. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Indicação número 105/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente a construção de uma lombada no início da rua São João, Distrito do Remédio. Interessado, vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Assunto, indicação número 106/2012. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente fazer gestões junto ao DETRAN, objetivando transferir para esta cidade os exames médicos e psicotécnicos aos interessados em obter habilitação, atualmente obrigados a realizá-los no município de Biritiba-Mirim. Interessado, Secretaria Administrativa Tesouraria. Assunto, balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de abril de 2012. Interessado, Dorival Pereira. Assunto, solicitação à presidência. Apuração da denúncia anexa contra o vereador Sérgio dos Santos por ter levado seu filho Pedro Pereira Neto, então com 16 anos, até Salesópolis para tirar alguns documentos, dentre eles o título eleitoral, oferecendo-lhe e doando-lhe uma TV 14 polegadas CCE para que o mesmo, nas próximas eleições, votasse nele. Sessão do pessoal, 11 de maio de 2012.
Assunto: remessa de folha de pagamento e demais documentos. Senhor presidente, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal, artigo 67, inciso 7º, e aos requerimentos números 025/2012 e 046/2012, tem essa especial finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência para conhecimento desta augusta Casa de Leis, via CD-RUM, a folha de pagamento, admissões, demissões, rescisões dos servidores e assessoria desta municipalidade referente ao mês de abril de 2012, sendo que nos cumpria para o momento, renovamos os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Rosângela Maria dos Santos Souza, chefe de seção de pessoal. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Gabinete da Presidência. São Paulo, 2 de maio de 2012. Senhor presidente, em atenção ao ofício CM número 074/2012, do dia 24 de abril, no qual Vossa Excelência encaminha cópia da moção de repúdio número 004/2012, de sua iniciativa, cumpre-nos informar que determinei o envio ao diretor secretário-geral Braz Martins Neto para a ciência. Agradeço o envio e aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração. Luiz Flávio Borges Durso, presidente. Sua Excelência, vereador Paulo Aroca Sobreira, presidente da Câmara Municipal da Assistência Turística de Salesópolis. Ofício circular externo. Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, São Paulo, em cumprimento ao determinado pela Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Demonstrativo de pagamento. IGD-PBF, competência 1/2012. Data 6/3/2012, valor R$ 2.307,24. IGD-PBF, competência 2/2012. Data 20/3/2012, valor R$ 2.322,32. IGD SUAS, competência 2/2012. Data 13/3/2012, valor R$ 500. PBF 02, competência 02/2002, data 26/3/2012, valor R$ 4.500. PVMC, competência 1/2012, data 02/3/2012, valor R$ 1.500. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 4 de maio de 2012. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis, Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade. Valor bruto R$ 108.457,95. Competência mês 4 de 2012. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 10 de maio de 2012. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica, competência mês 4 de 2012. Valor bruto R$ 4.077,09. Competência 4 de 2012. Terminada a leitura, concedo a palavra aos novos edis inscritos. De acordo com o livro de instruções, está com a palavra o novo vereador Pedro da Fonseca.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente, demais que nos assistem aí pela internet. Senhor presidente, alguns trabalhos que trago essa noite, bem justo, um problema que tem dado muito trabalho aqui no município, que é o combate antidroga no nosso município. Nós bem sabemos que tudo que a gente tem feito, né, o mesmo executivo, nós aqui, a preocupação dos vereadores, tem feito com controle no nosso município, é muito válido, né? Mas reforçando isso daí, junto também com a parte da saúde, da polícia e também dos educadores do nosso município, eu estou entrando com um projeto de lei, junto com os demais vereadores que assinou também, não só eu, mas todos os vereadores para essa casa, deixar bem claro isso, que é um seminário antidroga no nosso município. Eu vou só dar uma lida nos artigos aqui, senhor presidente, para deixar bem claro. Também agradecer o trabalho do nosso assessor jurídico, senhor Marfil, que nos ajudou a fazer esse trabalho. O artigo 1º, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Estância Turística de Salesópolis, no primeiro semestre do ano letivo, através de seus estabelecimentos de ensino, deverá obrigatoriamente fazer um seminário antidroga, objetivando transmitir aos alunos da rede municipal ensinamentos sobre nocividade e as consequências do uso dos entorpecentes. Artigo 2º. Além das palestras, aulas ou debates, deverá ser divulgado através dos painéis e cartazes os prejuízos causados à pessoa, à família e à sociedade. Artigo 3º. O seminário contará com a participação de professores, médicos da Secretaria Municipal de Saúde, componentes da Polícia Militar e Civil, como também demais profissionais ligados à área, como palestrantes. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias contado a sua publicação. As despesas com a execução dessa lei ficará por conta de dotação própria, suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor da data da sua publicação, vigorada a posição em contrário. Mas a gente bate muitas vezes sobre a despesa de certos projetos de lei que essa casa tem. Eu acho que não tem como a gente medir o gasto quando a gente trata de um benefício para o município, que principalmente com esse problema que a gente está tendo antidroga. Outra coisa também, isso daí não é só no município, na parte da cidade, é também na parte rural, senhor presidente, que é hoje, a gente bem sabemos que a gente tem um ProERD, todo ano que a gente faz nas nossas escolas, mas atinge da quarta série em diante. E nós, na parte rural, além dos professores que têm conversado com os alunos sobre esses problemas, nós também vamos ter reforço, tanto da parte da saúde, da parte da polícia civil, que vai estar acompanhando o professor nesses debates nas escolas também, nas escolas rurais. Outro trabalho também, senhor presidente, sobre a estrada aqui das Pitas. Nós bem sabemos que no município vizinho, no quilômetro 122, tem um cotovelo, onde a gente, para quem vai de Salesópolis ao litoral, a gente passa para aquela curva onde a gente vê o guarda-reio já está quebrado de tanto acidente que ali tem acontecido. Várias vezes é acidente daqueles coitado caminhoneiro que não conhece às vezes a estrada direito e por ser mal sinalizada acontece acidente. E eu de 3 anos que eu tenho acompanhado nessa via, já
que eu acompanhei por cima, relatos que a gente tem visto, tanto da Polícia Rodoviária, mais de 15 acidentes, sendo várias vezes com vítimas fatais. E a gente vê, motorista de um outro estado, família que vem junto com os motoristas que não conhecem e tem acidentado nesse lugar. Então, falta melhor sinalização nesse lugar para estar podendo ajudar os motoristas, que é uma serra, e muitas vezes ali, por causa da neblina e a má sinalização, tem acontecido esses acidentes que poderia ser evitado com maior sinalização por parte do DR. Hoje nós bem sabemos que essa via foi muito bem arrumada, está muito boa, né? Mas falta essa parte de sinalização, principalmente naquela serra, nesse quilômetro 122, que liga o município ao litoral. Outro trabalho também é sobre a indicação ali na rua, no Jardim Nídia, senhor presidente. Nós sabemos ali que na rua Antônio Marfil Sanches, ali que é conhecido também Córrego da Caixa d'Água, junto com a Rua 15, estão arrumando a calçada, deixando ali fazendo um bom trabalho ali. E tem um lugar, naquele local ali, tem um lugar que poderia ser bem aproveitado, ou parque, ou mesmo alguma coisa de arborização, naquele local, onde passa um córrego, esse córrego daqui, deixando ainda mais bonita essa entrada do nosso município. A gente bem sabemos aí que vem bastante verba do DAD, ou mesmo algum recurso aí que venha do governo para a reurbanização, para poder estar ajeitando aquele local que está, hoje não digo abandonado, porque foi feito, arrumada a rua e também as calçadas daquele local, mas podia estar melhorando melhor ali, naquele lugar onde está aquela placa lá, fazendo um trabalho de embelezamento no nosso município. O que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Dando continuidade aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Claudinei. Presidente, só por esclarecimento, foi lido aqui o projeto de lei número 015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais realizarem. Foi falado do Poder Executivo, mas foi um erro de digitação aqui. O projeto do vereador Pedro da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, nove vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, apresento alguns documentos, entre ele, esse esclarecimento que estou solicitando aí, junto com o vereador Vanderlon, com relação aos números que saíram nos olerites dos funcionários. Uns tinham uma forma de reajuste, outras, segundo as informações, de outra forma. E nós precisamos saber para que não tenha problemas futuros. Apesar que o pagamento não saiu ainda, né? Pensaram bem deixar as famílias, né, na data do Dia das Mães sem o seu recebimento, né? Então eu me lembro que outras administrações, muitas vezes, tinha uma conta separada que guardava ali já parte do salário do funcionário, né? Para que quando chegasse no dia, estivesse aquele dinheiro ali. Mas não é o que se faz hoje, bem como, senhor presidente, tem 2 documentos que nós fizemos, e com essas respostas que vêm de encontro, com essa situação de pagar atrasado, está virando uma mania isso daí, um deles que veio do Ministério Público, quando Vossa Excelência fez o encaminhamento que nós solicitamos, a promotora, ela diz o seguinte, que dentro desses documentos consta a manifestação do chefe do Executivo, em que justifica a não realização do reajuste geral da remuneração dos servidores públicos municipais, em razão da despesa total com o pessoal está acima do limite prudencial relativo ao início desse ano. Então aqui já vem dizendo aquela justificativa que fez com que eu e alguns outros vereadores também falasse dessa situação do funcionalismo. E ainda ela põe no 3º parágrafo aqui da folha 2. Ocorre que
aludida infração político-administrativa do prefeito municipal ser sujeita ao julgamento pela Câmara Municipal, devendo o Legislativo Municipal observar o procedimento adequado para a apuração dos fatos. Então, cabe a nós também sentarmos e apurar esse fato. Se a folha está alta, por que está alta, como que fizeram, até quando vai ficar essa situação. E o outro documento que vem de encontro também com essa situação salarial é que eu perguntei, fiz um documento perguntando sobre o gasto do Fundeb com o cartão BIC, que era o cartão que os funcionários recebiam. E foi informado que usou o mês de setembro o dinheiro total do Fundeb para pagar de todos os funcionários da administração, mas que já adequou, que já acertou no mês seguinte. Então são recursos para uma coisa, no caso do Fundeb para a educação, para o profissional da área, onde poderia pagar sim o cartão desses profissionais, mas não de todo o funcionalismo. Então as coisas já vêm desde o ano passado. E a gente vê o que? Desde o ano passado, contratos, aditamentos. Então, cabe a nós, senhor presidente, estar também tomando uma posição com relação a ter a ciência da folha de pagamento da administração. O que vai ser feito e como vai ser feito, porque os funcionários que estão trabalhando não podem mais ser penalizados. Um funcionário me parou no Dia das Mães, domingo, ontem. Falou, você não sabe o que vai acontecer porque eu tive que emprestar dinheiro. O outro teve que pagar multa. Então, são as situações. É aquilo que eu já vinha falando há tempo. Se viu que a economia não está indo bem no município, já tinha que ter enxugado a máquina faz tempo para não chegar nessa situação. Outro assunto, senhor presidente, é com relação às obras do município. Estou analisando todos os documentos que vêm para casa, vendo planilha, mas quando chega na questão de projetos, não tem os projetos em algumas das obras. Como já foi o caso da ponte, que nós já solicitamos, e até agora não veio. Se tem o projeto pronto, falamos num dia, no outro dia eles tiravam a cópia e traziam para cá. Ou será que não foi plantadas as gramas no devido local? Será que não foi feito da forma que tem que ser feito? Então, sem o projeto não dá para analisar. Porque você tem que pegar o projeto, buscar alguém com conhecimento também na leitura desse projeto, para ver o que está sendo feito. Aí um vem e fala assim, olha, a camada de asfalto colocada em frente ao Olga é pior do que aqui estava, é de 2 centímetros, não sei. Eu tenho que ver, tenho que analisar, tenho que pedir apoio para as pessoas da população, para a gente poder chegar na informação correta. Então eu venho pedir, senhor presidente, que todos os projetos das obras que estão em andamento sejam encaminhados para casa, para não acontecer o que ocorreu com os pontos dos ônibus. Veio um projeto e estão se executando outro. Era um valor e agora está se fazendo outro. Outra situação é com relação à sindicância. Eu fui procurado já há alguns anos, durante essa administração, com relação a mudas de Cambuci que estariam, segundo o denunciante, sendo vendidas naquela época. Naquela época. Até hoje, não se chegou à conclusão da sindicância. Isso eu estou falando só dessa situação. Já foi citado outra sindicância nessa casa que não chega informação. A última informação da sindicância do Cambuci, que a resposta está aqui, diz assim, quanto ao envio da cópia da conclusão do processo administrativo, a municipalidade se vê impossibilitada em dar atendimento, haja vista que tal processo se encontra em fase de apuração e não foram concluídos. O item 2 fala, após a conclusão do referido processo, será remetida à Igreja Câmara, cópia do relatório. E isso foi em 10 de maio de 2010. Passou um ano de quando eles responderam a essa situação. E não terminaram. Então nós estamos pedindo, senhor presidente, cabe a nós que estamos fiscalizando o executivo, as obras,
as situações dos funcionários, né? Porque nós estamos na rua, nós estamos conversando com o funcionário constantemente. Chega amanhã cedo, depois de tudo que já foi falado na cidade, se paga funcionário, né? Mas já passou mais uma data e esses funcionários ficaram sem os seus recursos, que já não é muito, mas já ficaram sem. Então, eu acho que cabe sim a casa levantar contabilmente, juridicamente, essa questão da folha de pagamento, e se tiver ultrapassando, conforme está nos documentos aqui, nós temos que tomar uma atitude nesta casa. Não pode continuar dessa forma. E sobre, senhor presidente, as supostas irregularidades que foram citadas e lidas sobre o meu caso, no momento adequado nós vamos estar aí esclarecendo os fatos a todos os nobres vereadores e a comunidade. O que eu tinha a falar, senhor presidente. Dando prosseguimento aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes, senhores que nos acompanham, senhoras pela internet. Senhor presidente, também quero iniciar falando sobre o funcionalismo, porque a atual administração é a única pasta que vem, é o único setor que ele vem mais prejudicando, são os funcionários. Primeiro, porque nós votamos um projeto aqui de 7%, e segundo o que estão dizendo aí, que os funcionários que estavam abaixo do mínimo vão chegar no mínimo e não vai dar os 7% sobre o mínimo. Já quero deixar aqui claro, senhor presidente, como está todo esse problema aí junto ao funcionalismo. Assim que foram feitos os pagamentos dos funcionários e esse 7% não for sobre o mínimo, eu vou estar requerendo todo o projeto de lei com o decreto que o prefeito encaminhou a essa casa e estarei encaminhando ao Ministério do Trabalho. Porque quando o projeto chegou nessa casa, imediatamente eu procurei o presidente da casa, procurei os assessores e relatei que tinha funcionários ganhando abaixo do mínimo. E naquela ocasião, até eu mesmo, quando fui, poxa, levar uma informação dessa, as pessoas nem acreditam. E se não acreditam, já provam que ninguém deveria estar ganhando menos abaixo do mínimo e os 7% deveria ser em cima do mínimo. Então, baseado nessa situação, estarei fazendo aí o levantamento assim que forem feitos pagamentos e aqueles funcionários que forem prejudicados, pode ter certeza que estaremos aqui para fazer os nossos trabalhos e se pagarem diferente disso, acredito que aí até a Câmara Municipal houve aí um equívoco ou até mesmo dificuldade no entendimento do projeto. Então, senhor presidente, aí, além disso tudo, vem essa problemática quanto ao pagamento. É o 5º dia útil que o funcionário deveria ter recebido. Hoje já é dia 14. Como já foi dito aqui, foi datas comemorativas e muitos dos funcionários deixaram de estar presenteando ou visitando a sua mãe devido ao não pagamento. Além disso, o que é mais grave é a questão dos juros, multas que esses funcionários são obrigados a arcar devido ao atraso das suas contas. Por dificuldade do município, até concordo, mas principalmente por dificuldade de não prever o que vai ocorrer. Todos já vem alertando há muito tempo dessa dificuldade. Além disso, senhor presidente, eu já fiz um trabalho nessa casa, onde pensionistas, pagamento sai hoje, pensionista vai receber 5 dias depois. Quando questionei na época, a informação é que, devido aos pensionistas terem contas em outro município, em agência de outro município, devido a essa dificuldade de depósito, de transferência, é que havia esse atraso. Mas tem munícipe que recebe no nosso município, e o atraso é da mesma forma.
E o desconto é na data. O depósito é feito 5 dias depois que sai o pagamento do funcionário. Então, é mais uma questão que a Câmara tem que também estar atenta. Tem que estar, já que o vereador Claudinei, no processo que foi lido, da promotoria pública, já relatou aqui, nós temos que, da mesma forma que estamos se reunindo aí para várias outras situações, temos também que estar vendo essa situação aí do funcionalismo público. Que não podemos deixar da forma que está indo, que até onde vai ficar a situação deles. As condições de trabalho já é precária, e aí salário, todos já sabem como são, e além disso, todo esse atraso ainda. Senhor presidente, eu também apresento o requerimento de número 64, onde eu já solicitei a mudança do ponto de ônibus, de parada do veículo escolar, da entrada da nascente até o antigo restaurante lá do senhor Zé Donato. E até a presente data, não houve manifestação do Poder Executivo com relação às medidas que o Poder Executivo está adotando para atender um abaixo-assinado que for encaminhado a este vereador e que imediatamente fez o encaminhamento e inclusive aprovado aqui no plenário. E então, estou cobrando aí do senhor prefeito para que adote as medidas ou faça o encaminhamento à Diretoria Regional de Ensino para atender o anseio daquela comunidade. Senhor presidente, apresento a minha indicação que muitas pessoas têm nos procurado com relação aos exames médico e psicotécnicos do profissional autorizado pelo DETRAN para quem vai tirar a habilitação. Muitas pessoas que vão tirar a sua habilitação ou fazer as renovações são obrigados a fazer esses exames no município de Biritiba-Mirim. E muitas vezes um sistema da Prodesp, que é um sistema do DETRAN, está fora de operação. E esses munícipes saem daqui, vão até Biritiba, chegam lá, não funciona, tem que retornar para cá, marca outra vez, vai a Biritiba e muitas vezes acontece a mesma coisa. Então, estamos aí solicitando do senhor prefeito e inclusive aí dos vereadores que puderem estar apoiando essa solicitação, porque além de atender aos munícipes que têm nos procurado, também é um pedido aí da proprietária da autoescola, que tem recebido várias reclamações e inclusive crítica aí devido a esses profissionais não atenderam no nosso município. Também, senhor presidente, não tem procuração, mas o vereador Sérgio pediu para relatar aqui que conforme foi lido aí o caso aí da televisão, segundo o que ele diz, que ele tem o recibo da mãe desse garoto que transferiu aí, que segundo aí, a transferência desse título. Então, foi só que ele pediu para que fosse dito aqui, que ele tem o recibo de venda. Então, cabe a ele também a defender, só um esclarecimento que ele pediu para que eu pudesse fazer aqui para ele. E com relação também ao pedido da criação da SEI quanto ao descumprimento da lei orgânica e do regimento interno, estou à disposição dos senhores vereadores para que eu também possa dar os meus esclarecimentos e aos vereadores e principalmente à comunidade. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Dando prosseguimento aos inscritos, está com a palavra o novo vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem aí pela internet, gostaria, senhor presidente, de deixar meu apoio aqui a todos os projetos, principalmente do vereador Pedro da Fonseca, onde eu sei que esse trabalho é muito importante. No ano passado nós já fizemos um trabalho aí sobre o disco denúncia, e a gente sabe que isso vem dando um resultado muito grande em relação não só às drogas, mas à segurança do nosso município. Várias denúncias podem ser feitas pelo disco denúncia. Eu acho que mais essa ação sendo feita nas escolas, ela virá com certeza a somar para melhorar a situação dentro do nosso município. Senhor presidente, só gostaria de fazer um comentário, da mesma forma que foi aberta uma sindicância para apurar a questão desse vereador. Agradeço a todos. Também
assinaram para que fosse aberto essas comissões, esse pedido de essa solicitação, né, da comissão. Eu acho que no momento certo nós poderemos aí estar conversando, porque da mesma forma que foi imputada a esse vereador uma situação que nem a comissão de ética ouviu, mas mesmo assim assinaram a abertura de uma comissão para que se apurasse aquela situação. Então eu estou solicitando essas três. Eu só gostaria de fazer um comentário da questão do vereador, ex-vereador Sérgio dos Santos, né? Ele imputou lá no Ministério Público aquela questão da nota, mas nessa denúncia que eu faço, eu simplesmente juntei o último mandato de 2004, algumas das notas que ele, enquanto presidente, fazia as despesas desse executivo, principalmente dele. Foram apurados lá mais de R$ 2.300 em missões oficiais, senhor presidente, e a todos aqueles que estão aqui presentes, para pagar 2 refeições, 3 refeições, dentro e fora do nosso município, como eu já falei na sessão passada. Então, sequer ele citava para quem eram essas refeições. Então, esse é o denunciante que faz aquela denúncia dentro dessa casa, né, que todos conhecem, né? Então, eu acho que esse pedido, se for apurado na íntegra, vocês vão perceber que as várias despesas que são feitas, né, pelo nobre Edil, são diferentes. Ele fala de superfaturamento. Superfaturamento, ele tem que entender que é superfaturamento. O próprio jornal A Notícia citou que ligou no restaurante, citado restaurante. Então eu acho que como os vereadores já citaram aqui, na ocasião certa nós iremos esclarecer tudo. Você entendeu? Toda essa situação, que na verdade o oportunismo de quem usa a tribuna para estar fazendo de palanque eleitoral é oportuno, né? Nós estamos aí em vésperas de eleições e cada qual com o seu cavalo, né? Então, se denegrir a imagem de tal vereador é bonito, vamos denegrir. Então, mas a gente procura fazer a nossa parte. Procuro, né, dentro da minha situação de vereador desta casa, todos os trabalhos que eu fiz enquanto presidente, eu tenho certeza absoluta que fiz em prol do nosso município, trouxe resultados para o nosso município. Como eu já falei, se for juntar todas as despesas dos mandatos aí, tenho certeza que o ano que menos teve despesa, até por vários motivos, foi o ano de 2011, enquanto fui presidente. Não por isso, mas eu acho que a oportunidade que a pessoa teve de ficar aqui alguns dias e se esconder atrás, né, de uma nota fiscal para disfarçar, né, a sua origem, a questão da sua residência, ficou bem clara. Todos que me procuraram, né, falaram, vereador, o vereador, cada vez que ele sobe na tribuna, é bem aquilo que foi falado, acaba virando um palhaço. Por quê? Quanto mais ele falava aqui nessa tribuna, mais ele afirmava a sua residência. Inclusive, não foi possível estar protocolando na semana passada, senhor presidente, mas ainda essa semana eu faço alguns protocolos nessa casa. Com certeza precisarei dos nobres pares, pela transparência da nossa casa, em relação a outro assunto, né, que é o assunto que eu citei na semana passada, mas infelizmente não foi possível eu estar fazendo o devido protocolo para entrar nessa sessão, que é a questão do veículo desta casa, que sofreu um acidente na estrada Salesópolis-Santa Branca,
e que o mesmo tinha sido agendado pelo vereador Sérgio dos Santos, e na época, pelo relato do boletim de ocorrência, o motorista encontrava-se sozinho no veículo. Como eu falei, o que o motorista estava fazendo, senhor presidente, na estrada de Salesópolis, Santa Branca, sendo que ele tinha sido solicitado pelo vereador para ir até a Assembleia Legislativa? Por relatos, ele estava indo buscar o vereador na residência dele em Santa Branca, como em todas as solicitações, pelo que eu percebi. Então, se isso realmente acontecia, senhor presidente, tem que ser aberta essa sindicância para que seja apurada essa situação. A casa ficou sem o carro aqui por um certo tempo, fez falta, o seguro cobriu as despesas, mas tudo bem, né? Ficou por isso mesmo. E o mesmo vereador citado aqui usa a tribuna, usa de palanque eleitoral, como disse, e acha que deixando essa casa, nada vai acontecer a ele. É o que muita gente acha. Mas eu acho que tem que ser aberta a comissão para ser afurado esses fatos, porque ele não foi vereador de um mandato, como diz ele aqui. Foi vereador de vários mandatos. E pela declaração de residência dele, ele já tinha essa residência dele lá em Santa Branca em outros mandatos. Então, que seja apurado para bem da transparência dessa casa, senhor presidente, porque é muito fácil, né, o vereador vir aqui, fazer o show dele, ser aplaudido pelas pessoas que vêm aqui assistir, que a gente sabe como é que funciona, né, a classe política, aplaude quem tem interesse. Então, senhor presidente, fica aqui meu apoio a todas as proposições colocadas e a transparência dessa casa, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao vice-presidente que assuma para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o nobre vereador Paulo Aroca. Senhores vereadores, munícipes presentes, antes de mais nada, gostaria de dar meu apoio a todas as proposições feitas pelos nobres colegas, em especial detalhar o projeto do vereador Pedro sobre seminário de antidrogas. Eu acho que é uma ação conjunta, ela depende de uma série de fatores que vai ter que contar com a ajuda de deputados, vai ter que contar também com a ajuda da instalação de um centro de atendimento aos usuários de drogas e dependentes químicos que está vindo para Mogi. Então, o conjunto dessa obra é muito importante. Então, para que seja realmente de um sucesso, isso, Pedro, vai ter que ser bem organizado pelas secretarias, inclusive com palestra e até com o apoio da assistência social, educação, e se Deus quiser vai buscar pelo menos um êxito na questão de se minimizar uma coisa que é crescente no país inteiro. E a proporção, ela se torna maior no município pequeno que nem o nosso. Ela é de grande proporção, porque ela invade a casa das pessoas, tirando o sossego, a tranquilidade, e impõe a dificuldade para um pai e para uma mãe ter que arrumar uma vaga para um dependente. É uma coisa mortal para a família. Então, eu acho que um empenho do Pedro e de todos os que participam dessa casa aqui vem de encontro a um projeto que vai estar ajudando muito, Pedro. A segunda parte é em relação ao funcionário, ao aumento do funcionário. Essa casa debateu incansadamente, juntamente com o jurídico e o financeiro, todas as questões de aumento do funcionário municipal. Aprovado os 7%, a parte da casa
ficou encerrada. Competências. Legislativo. Essa é a competência do Legislativo. Competência de pagar. Executivo. É a Prefeitura. Então não entra na minha cabeça, onde você já tem um orçamento anual, onde está estipulado e estimado todos os gastos, pelo menos dentro de uma planilha, você deixar o funcionário sem receber. Hipoteticamente, vamos supor que nesse mês a gente não tivesse, e não fosse o mês de se votar o aumento. O salário do funcionário ia ter que estar lá depositado e ele ia ter que receber. Então, para um menos inteligente, eu não vou falar um mais burro, para um menos inteligente, se não houvesse a condição de se pagar o aumento e o retroativo, que se pagasse o salário do funcionário, que já teria que estar lá, e fizesse uma folha complementar para quinta-feira agora, com a diferença salarial e o aumento. Então, nós, vereadores, até temos a competência de informar, de pedir, de até sugerir. Mas quem tem esse poder da caneta é o Executivo. Então, para mim não tem perdão, é uma coisa imperdoável. Se penalizar o funcionário por um simples fato, ele tem os compromissos dele. Não se transfere compromisso. Compromisso assumido é compromisso cumprido. Porque o cidadão tem a conta para pagar, tem os encargos para pagar, o aluguel para pagar, o gás para pagar. Eu comprei um bujão de gás para o papai, porque ele não tinha nenhum bujão de gás. Ele falou, Paulo, semana que vem eu recebendo eu pago você. Agora, não tem cabimento você deixar de assumir um compromisso e não cumprir. Se existe esse compromisso mensal, é porque todos aqueles que trabalham na prefeitura têm diversos compromissos mensais e têm que cumprir. Em outros tempos eu cheguei a presenciar, a maioria sabe, eu trabalhei 21 anos no Banespa, de folha atrasar e o executivo chegar com o gerente e falar, o banco, vamos negociar, o senhor antecipa o pagamento, depois 4 dias, 5 dias, vai cair o crédito, vai cair a arrecadação, vai entrar na prefeitura, eu devolvo para o banco. Agora, transferir essa dívida para o funcionário, por que não assumir a dívida? Quem vai pagar o juro de cada cartão, de cada conta de luz, de cada conta de água, de cada encargo? Quem vai transferir? Quem vai pagar? Então, o funcionário, ele está coberto de razão, por uma série de fatores simplesmente legais. Não tem ilegalidade. A legalidade é uma só. O pagamento do funcionário é quinto dia útil. Vou dar um outro prisma da situação. Hoje é dia 14. Até o final dessa semana, fecha a folha de pagamento do outro mês. Então, todos os apontamentos vão ter que ser encaminhados até o dia 19, para o dia 20 estar fazendo a folha do outro mês. Então, na minha matemática não entra incompetência. Na minha matemática entra 2 e 2 são 4. Outro assunto é que quando eu assumi essa presidência nesse ano, eu me comprometi em deixar tudo dentro da lei, dentro da ordem e assumir esse compromisso com todos os vereadores. Em momento algum, eu deixei de encaminhar documento nenhum. O vereador Claudinei sabe, vereador Vandelon, vereador Aguinaldo, vereador Sérgio, vereador Angelino, vereador Pedro, vereador Sebastião. Se existe um limite para se definir transparência, nós ainda não chegamos nele. Falta muita coisa ainda para a gente pôr as claras. E pôr as claras é realmente que a população tenha conhecimento de tudo. Todo e qualquer documento que entra nessa casa protocolado tem a minha resposta. Todo e qualquer documento que entra nessa casa, ou é feito por algum vereador, para encaminhar para o Ministério Público, ou para quem de direito, eu mando. Eu quero simplesmente que seja a verdade. Favorece a quem? A todo mundo. Favorece a população, favorece a quem trabalha e favorece até o cara que está propondo uma coisa
na sua eleição para falar lá, não, eu fiz isso. Todos nós fizemos o papel de vereador, corre atrás do seu deputado, corre atrás do federal, do estadual. Mas isso é obrigação. Isso não é um a mais, isso é obrigação. Obrigação sim a gente tem com o munícipe de dar a satisfação. Então, todos os documentos que entram, seja protocolo ou seja de vereador, para mim não tem não. Todos eles têm informação. Por isso que a gente tem um departamento jurídico e tem um financeiro. Todos eles são transparentes. Então, vamos seguir diante do mesmo princípio da isonomia, da igualdade, ou seja, a de não favorecer ninguém. É certo isso? É para todo mundo. É errado isso? Tem que ser para todo mundo também. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O nobre vereador que assuma a mesa, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de urgência especial número 03/2012. Requerimento de urgência especial número 03/2012. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que tramita nesta Casa de Leis o projeto de lei número 14/2012, de autoria da mesa diretora, dispondo sobre o reajuste salarial ao pessoal ativo, inativo e pensionista desse legislativo, considerando que tal projeto aplica ao pessoal desse legislativo o mesmo percentual de 0,92% concedido a título de reajuste salarial aos servidores municipais, baseando-se no princípio da isonomia, considerando que referido projeto de lei recebeu os pareceres das comissões competentes, estando, portanto, em condições legais de ser apreciado nesta data, os vereadores abaixo-assinados vêm, com base no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa, requerer a Vossa Excelência dispensa das exigências regimentais para que o projeto de lei número 14/2012 seja apreciado na presente ordem do dia. Sala das Comissões, Antônio Paulino de Miranda, Júnior, em 14 de maio de 2012, assinado por todos os vereadores. Terminada a leitura, coloco em votação pelo processo nominal o requerimento de urgência especial número 03/2012. Os vereadores devem dizer sim e os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Sim. Vereador Angelino Rodrigues. Sim. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Pedro da Fonseca. Sim. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sim. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. E essa presença também vota sim. O requerimento de urgência especial está aprovado por 9 votos. Aprovada a urgência especial, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 014/2012. Comissão de Justiça e Redação, parecer CJR número 12/2012. Assunto projeto de lei número 14/2012, que dispõe sobre reajuste salarial ao pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e da outras providências. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente, examinando o referido texto legal, constatamos que o mesmo preenche os requisitos de ordem legal e constitucional para sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 14 de maio de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 14 de maio de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer CFO número 17/2012. Assunto: projeto de lei número 14/2012, que dispõe sobre reajuste salarial ao pessoal da Câmara Municipal de Salesópolis e da outras providências. Autor: mesa diretora da Câmara. Relator: vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor Presidente, examinando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária, razão pela qual não há óbice a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, 14 de maio de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 14 de maio de 2012. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, membro. Terminada a leitura, coloco em única discussão o projeto de lei número 014, que dispõe sobre o reajuste salarial pessoal legislativo em 0,92. Está em discussão. Ninguém se manifestando, passaremos então à votação do projeto de lei número 014 pelo processo nominal. Os vereadores, a sua aprovação, digam sim, e os contrários, digam não à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Vereador Pedro da Fonseca. Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Sim. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. E essa presidência também vota sim. O projeto de lei número 014 está aprovado por 9 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer CJR número 11, referente ao projeto de lei número 008/2012. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 11/2012. Assunto: projeto de lei número 08/2012. Estabelece o prazo de implementação nos termos da portaria STN número 838, de 14 de dezembro de 2011, e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo Bueno. Senhor Presidente, analisando o projeto de lei supra-mencionado, com base no parecer dos assessores jurídicos e contábeis desta Casa, constatamos que o mesmo fere as dispositivos de ordem legal e constitucional, impossibilitando sua regular tramitação. Portanto, recomendamos a sua rejeição. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 9 de maio de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer em 9 de maio de 2012. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Conforme pauta publicada e de acordo com as disposições legais e regimentais, submeto à votação o parecer número 011 da Comissão de Justiça e Redação, contrária à aprovação do projeto de lei número 08/2012 pelo processo simbólico. Os vereadores favoráveis devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O parecer CJE está aprovado por 9 votos. Sendo aprovado o parecer CJE, comunico que o projeto de lei número 08/2012 será arquivado. Não havendo mais pauta a ser tratada, passaremos então à explicação pessoal. De acordo com o livro de instrução, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, que me traz na tribuna de explicação pessoal, esse documento que a comissão recebe a COSP, com os abaixo-assinados dos moradores, com relação ao projeto Guri, que nós já citamos, já fizemos uma comunicação ao chefe do Executivo,
tendo em vista que o projeto em nossa cidade acabou. E, ao chegar esse abaixo-assinado, Vossa Excelência caminha para a nossa comissão para que possamos aí estar levantando essa situação. Como um acordo com os membros da comissão, nós estávamos conversando ainda hoje, nós vamos encaminhar ao diretor de cultura para que ele possa nos dar os argumentos e toda a situação com relação a esse projeto, para que aí nós possamos também estar informando a casa, bem como aos demais munícipes. Frisando, senhor presidente, que na época que aconteceu esse fato, nós entramos em contato com o projeto em si, que é o Santa Marcelina, e ficamos no aguardo de uma resposta, que não chegou até essa presente data. E aí, nós estamos aí questionando e sendo questionado, mas acho que cabe sim ao diretor de cultura do município informar toda essa situação, para que nós possamos então esclarecer essa dúvida e o que vai ser feito. Se vai voltar novamente esse projeto, se só foi até adequar o local, mas precisamos dessa informação. Também, senhor presidente, a mesma situação que eu já disse que ocorreu no bairro do Padre José, eu quero falar aqui dos moradores aqui da UMAP, do bairro dos Pintos, que fizeram um trabalho de capina e limpeza em 5 quilômetros de estrada. Espero que a administração possa ver essa situação que os moradores fizeram e contribuir com a melhoria também daquele bairro, já que no Padre José não ocorreu isso. Os munícipes limparam, fizeram o trabalho e a administração não foi fazer a parte que cabia e que tinha conversado com os moradores daquele bairro. Também a semana passada, eu citei aqui, senhor presidente, a questão dos loteamentos, da diretoria que nós tínhamos criado, da pessoa que naquele momento até eu tinha questionado como que aquela pessoa estava exercendo aquela função. Logo em seguida eu recebi as informações que no bairro do Zé Cândido, o pessoal já pagou R$11.000 para fazer um levantamento lá da área. E estão aguardando a promessa que seria feita a adequação daquela situação, daquele loteamento. Então, eu estou aqui cobrando e vou documentar essa situação semana que vem, porque se houve uma conversa, houve aí uma reunião, os moradores também cumpriram ali com a parte que foi feito, as sugestões feitas, adequadas pela administração. Então, cabe aí a outra parte também fazer a parte que lhes cabe. E também, senhor presidente, no sábado agora, o Diário de Mogi colocou uma matéria do nosso município, falando aqui da estrada de Santa Branca, que deu até o prazo, até dia 30, para o senhor prefeito tirar as lombadas. É aquilo que eu falo. Reclamamos que não temos recurso. O pouco que temos, aplicamos, e aí temos que retirar. Por quê? Porque não chegou nos órgãos competentes, não conversou, não acertou, não buscou a forma adequada de executar, e agora diz o DR que vai retirar essas lombadas que ali estão. Então, senhor presidente, da mesma forma que o DR vai chegar e vai tirar, que já caberia ao executivo ter feito, conforme está na edição de sábado, DR determina a retirada de lombadas irregulares, o DR também tem que analisar a situação que dá a entrada da cidade, do portal, porque ali necessita de redutores de velocidade, porque o que estão ali no portal não segura nada. Quem mora naquela localidade está constantemente solicitando esse tipo de segurança. Próximo ao Lebre, que é o comércio do Lebre, tinha lombada ali na escola. Quando veio essa obra, que foi milhões essa obra de recapeamento na entrada que o Estado veio fazer, eles não colocaram mais essas lombadas ali. E precisa. Então, da mesma forma que vai retirar por ter feito errado, por não ter conversado, por não ter usado o padrão correto, cabe também ao DR ver essas outras localidades.
Se lá ele vai mexer, ele tem que mexer aqui no outro lado, sinalizar também. E também depois, nós vamos ter que ver a situação. Fizeram aquela zombada monstruosa, gastaram massa, gastaram dinheiro, trabalho do funcionário, tudo. O prefeito estava lá junto, porque os moradores passaram isso daí, e aí? Então nós precisamos adequar isso daí, que tira uma situação que fica aí à mercê. E cabe então, novamente, senhor presidente, só dizer, oficializar o DR para que ele venha também tomar as medidas aqui na entrada da cidade, próximo do bairro do Zé Cândido, também tem que melhorar lá a sinalização. Essa saída e entrada, nós estamos pedindo isso a tempo. Quando passou essa pavimentação nova aí, já era para ter feito isso daí, já caberia a administração ter cobrado isso daí. O que será que se o prefeito pedir, cobrar da empresa que está fazendo, está ganhando milhões, ele não vai colocar ali, o redutor não vai colocar uma sinalização? Ou então estão deixando fazer e não estão vendo nada. Também, senhor presidente, agradecer os vereadores que participaram de tanto que nós falamos da empresa Bandeirante de Energia. Nós tivemos uma reunião essa semana, nós colocamos aí, vamos dizer assim, o senhor Marcos Carpa na parede, com as situações do município, é o mau atendimento mesmo que a empresa vem fazendo, né? As pessoas solicitam uma ligação de energia, está demorando meses. Colocamos toda a situação com o número de protocolo, falamos da situação da entrada do Bracaiá, falamos da situação do Jardim Nídia, quando acaba a energia, uma fase da cidade fica acesa, a outra apagada. Bom, acreditamos que lavamos, né, a roupa que estava suja, que a Bandeirante já estava deixando há tempo ali. E agora, mais do que tudo isso, cabe a todos nós aí estar documentando também todas essas situações colocadas. Vamos encaminhando um único documento aí à Bandeirante Energia, para que seja feito um trabalho melhor e digno ao nosso povo. O que não pode é nós pedirmos uma ligação de energia e demorar meses para atender. Como disse esse representante da Bandeirante, se a Bandeirante Energia, o lucro dela é venda de energia, então como que fica se não está sendo atendido o município? Então explicamos tudo, detalhamos situações por situações, deixamos bem a par da situação, pedimos para que ele olhe lá no sistema da empresa o que está ocorrendo, por que está essa demora, e acreditamos que vamos colher frutos melhores no decorrer ainda desse ano, com relação à empresa Bandeirante. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Dando prosseguimento, está com a palavra o novo vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, quero saudar em especial a minha companheira de partido, Cristina, que se encontra conosco. Eu também não podia deixar de lamentar essa grande perda do projeto Guri em nosso município. Que eu me lembre, acho que quando foi instalado o projeto Guri, foi mais ou menos, se eu não estiver totalmente equivocado aqui na minha fala, no ano 2003, acho que vão fazer 9 anos, foi implantado esse programa Projeto Guri aqui no município. Quantos talentos saíram de dentro desse projeto? Nível de voz, de percussão e de violão. Então, é triste você chegar ao conhecimento sabendo que o projeto, acabou. Por quê? Eu acho que, tenho certeza que os nobres pares aí vão estar acompanhando todo esse processo e vamos sim nos empenhar o máximo para que possamos aí, junto com o Executivo, trazer de volta esse projeto para o município, porque isso não pode acontecer. Projeto da dimensão do Projeto Guri, onde se trabalha com a música para os nossos jovens, são de 8 a 18 anos, já é precário, já não temos tantos, e o que tem, perder, eu acho que cabe a nós também estarmos acompanhando e fazendo um trabalho para que possamos resgatar esse grande projeto. Eu também gostaria de colocar também a questão
da estrada de Santa Branca. A gente fala da DR, né? Eu até estava conversando com Vossa Excelência, o Vanderlon, pé do ouvido ali, que preocupado com a lombada, e a estrada está toda, não tem nem como passar, pô. Está intransitável essa estrada. E perigosa. Eu acho que as autoridades competentes, governo do Estado, Prefeitura de Santa Branca, Prefeitura de Salesópolis, alguém tem que olhar. Por isso, vai acontecer um acidente super grave com alguma família salesópolense ou alguma família de Santa Branca ou alguém que transitar por ali. Porque quem utiliza essa estrada está vendo a situação que está. Daqui a um tempo não vai nem ter como passar mais. E a gente vê o abuso de carros quando está passando. Então, acho que já foi citado nessa tribuna, tempos atrás, essa questão. Eu acho que, não sei se é de acordo com os nobres pares, estamos aí para que reunamos e possamos aí pressionar o prefeito de Santa Branca, ou o prefeito de Salesópolis, junto com o legislativo da cidade de Santa Branca, para que possamos encaminhar isso ao governo do Estado ou às autoridades competentes. Para que não deixemos mais da situação que está. Então, fecha essa estrada. Eu gostaria também, senhor presidente, nobres vereadores, de estar agradecendo aí a deputada Janete Petá, essa grande deputada do PT, pela uma emenda de 300 mil para aquisição de uma retro para o município de Salesópolis. A gente é de conhecimento da grande dificuldade que temos nas nossas grandes estradas rurais. Aproximadamente, a gente fala 500, mas parece que são mais de 600 quilômetros de estradas rurais do município. A gente sabe da dificuldade que é de termos instrumentos para que possamos trabalhar nessas estradas. E a gente sabe o quanto a nossa população utiliza essa estrada. Para a saúde, para a escola. Então, a importância, quando a gente estava conversando com a deputada, nós colocamos a importância que era uma reta, uma patrol. Eu acho que tem que começar a estar trabalhando, estar trazendo esses equipamentos para que possamos trabalhar em cima das estradas. Então, gostaria de agradecer a deputada, já está bem encaminhado, está em regime de urgência isso. A prefeitura já se inscreveu no programa federal para poder encaminhar, então está bem encaminhado, se Deus quiser, em pouco tempo, essa marca já vai estar no município. Também agradecer o Ministério da Educação, por intermédio do nosso deputado José Mentor, pela aquisição de 2 micro-ônibus, que também, um já se encontra no pátio da obras, o outro está em licitação, em qualquer momento está chegando. A gente sabe da importância também que é desses micro-ônibus para as nossas crianças, os alunos da rede da educação aí, para viagens, fóruns, conferências, visitas a exposições. Então, um grande ganho também para o município. Então, queria agradecer ao Ministério da Educação, o governo federal, por mais esse ganho que o município está recebendo. Também parabenizar mais uma vez a grande audiência que ocorreu no final do ano passado, ali no espaço Dita Parente, que foi uma audiência pública, realizada pelo mandato da Janete Petá, sobre um dinheiro também do governo federal para discutir. Tinha lá mais ou menos umas 40, 50 pessoas, a verba, que essa é do Ministério da Saúde. E lá foram discutido que a ambulância seria o ideal. Então, também a deputada, ela está empenhando, está batalhando, está lutando para que realmente são acho que 500 mil para a de saúde, para a aquisição de ambulâncias, são 2 ambulâncias simples e uma especial para portadores de necessidades especiais. Tá? Então está bem encaminhado também, se Deus o permitir, e o governo federal bater o martelo, é tudo certo, a cidade também estará ganhando esses carros. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Dando prosseguimento aos inscritos na explicação pessoal, está com a palavra o novo vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipes. Senhor presidente, como já foi aqui relatado pelo vereador Aguinaldo quanto à estrada de Santa Branca, também já fiz um levantamento sobre todos aqueles problemas que a estrada vem causando ao nosso povo, e principalmente aos transportadores de madeira, porque agora tem que fazer o desvio pela estrada de terra
devido a uma proibição judicial que eles não podem passar pela estrada, devido às possibilidades dos possíveis acidentes. Já fiz um trabalho, já encaminhei ao senhor prefeito, indicação, já solicitei requerimento, onde ele responde que já esteve com o secretário estadual de transporte, junto ao executivo daquele município, quando na época ainda era o prefeito Peixinho, onde ele teve algumas dificuldades. Mas depois disso também, não houve nenhuma manifestação do executivo, onde também cobrei até reuniões com o legislativo daquele município, para que juntos pudéssemos fazer uma parceria e cobrar junto às forças políticas, para que fosse realizada obras, evitando alguns problemas do nosso povo, mas infelizmente, até a presente data, nada foi feito. Acredito que tanto depois dessa reunião, que o senhor prefeito disse que houve com o secretário de transporte, não houve nenhuma manifestação, pelo menos não foi encaminhada a essa casa, através do meu conhecimento. Então, mas cabe aí ressaltar o que o vereador já esclareceu, que devemos sim estar cobrando aí, solicitando reuniões, para que possamos levar aí aos executivos das ambas as cidades e discutir o que possamos estar junto ao governo do estado, pleiteando para que, embora esteja no município de Santa Branca, embora toda, e a estrada também, segundo o que nos é informado, que é uma estrada municipal e é de competência da Prefeitura de Santa Branca. Então, devido a esses entraves aí jurídicos, é que também temos toda essa dificuldade, mas não podemos deixar de estar cobrando e fazer a nossa parte. Como também já foi dito, quanto ao projeto Guri, olha o que perdemos. Mais um projeto essencial para a nossa cidade. Há pouco tempo, o que nós perdemos? O projeto lá da Caminhando Juntos, projeto lá de futsal, que atendia aí quase 400 crianças, e hoje estão aí, quem podem, vai para uma escolinha particular. Quem não podem, fica aí, dependendo às vezes de um espaço público, que na nossa realidade já é muito pouco, ou fica para a rua, e como estamos vendo aí vários relatos, e muitas vezes dando trabalho para a polícia, alguns sendo aí encaminhado à casa do menor, ou coisa desse tipo. Quanto o executivo, nós, legislativo, cruzar os braços para essas situações, não defender de fato mesmo essas questões, os jovens estão à mercê aí da sorte, ou infelizmente entrando no caminho errado, tendo em vista que, embora eu vou repetir, com toda dificuldade financeira que o nosso município passa, mas tem algumas situações que já vêm relacionado no nosso município, que seja através do próprio Poder Executivo ou de qualquer entidade que toca um projeto, como vinha acontecendo, não podemos deixar acontecer o que aconteceu. Porque quem perde é a comunidade, quem perde são os jovens. Nós já não temos muitas oportunidades, muito a oferecer, e o que temos ainda estamos perdendo. Então também fica aqui o meu lamento aqui, e que, embora já estou também brigando para tentar conseguir algum recurso para a associação, mas também não está muito fácil. Senhor presidente, também estava até já aqui no que eu ia discursar, com relação à comunidade lá do bairro dos Pintos, que fizeram o trabalho lá, o mutirão de limpeza das estradas. E que também espero que o Poder Executivo deva reconhecer e sempre apoiar. Todos os bairros têm que ser apoiados, logicamente, porque é o que a lei determina. Mas esses bairros que têm essa iniciativa, nós devemos apoiar e incentivar, porque isso facilita até para a administração. Tendo em vista a dificuldade que nós temos com o funcionalismo, que são poucos profissionais para fazer esse tipo de serviço, se nós deixarmos de estar apoiando esses bairros que muitas vezes se reúnem e fazem essas atividades, ajudando a própria administração, assim nós não vamos incentivá-los a continuar, ou outros bairros a fazer da mesma forma. Então cabe aí também, tem que estar agradecendo e parabenizando a iniciativa do bairro.
No último sábado, senhor presidente, eu estive no bairro do Bragança e passei ali no bairro dos Remédios, inclusive fui cobrado lá pelo presidente do PP, o Renatinho, que inclusive diz que toda semana vem assistindo aqui às nossas sessões. E a semana passada o vereador Sérgio apresentou aqui um ponto, um abrigo de ônibus, onde a municipalidade construiu esse abrigo e praticamente quem fosse utilizar teria que ficar dentro da valeta. Só que lá no distrito é o contrário. O pessoal não tem onde ficar. Praticamente o abrigo ficou totalmente no jardim, na parte da construtiva do jardim, ficando um espaço mínimo lá que se couber 3 pessoas, é muito dentro do abrigo. Então são algumas situações que vou estar cobrando do executivo se vai ter alguma alteração naquele abrigo, porque senão muitas vezes nós nem entendemos o porquê de um abrigo daquela forma, tendo em vista que é um bairro onde muitas pessoas utilizam aquele ponto como parada e um abrigo daquela forma. Então, relatando aqui, porque eu fui cobrado lá no bairro e falei que estaria fazendo os comentários quanto a esse abrigo. Também quero parabenizar a comunidade lá do bairro da Pedra Rajada, devido às festividades que houve lá essa semana, da igreja lá Nossa Senhora de Fátima, e que, embora com alguns impedimentos de algumas atividades, foi um evento muito bonito, onde a população esteve presente lá parabenizando os festeiros, que merece aí todo o apoio dessa casa. E o bacana, senhor presidente, é que na sexta-feira, isso aí é até interessante para que os senhores vereadores possam também saber, que diz que na sexta-feira a Polícia Militar compareceu no local, dizendo que houve lá uma denúncia que tinha um carro suspeito. E apareceu com 3 viaturas, e todas as 3 viaturas totalmente cheias com os policiais. Segundo os moradores, com 12 ou 15 policiais. Isso me deixou feliz, porque se nós pedirmos aí para algum bairro, isso quer dizer que o policiamento aqui em Salesópolis então está reforçado. Tem bastante polícia, porque só apareceu com esse número, porque tinha um carro suspeito. Então agora vai facilitar o trabalho, inclusive da comunidade, que ao ligar para a polícia militar vai ter essa facilidade. Porque se compareceu 3 carros de polícia militar, com mais ou menos 12 a 15 policiais, segundo o relato dos moradores, isso quer dizer que a nossa segurança está sendo reforçada e que isso aí deixa a gente muito feliz, até com tanta reclamação que às vezes a população clama por segurança, isso quer dizer que não está totalmente perdido. Graças a Deus não houve nada, não tinha esse carro suspeito, a polícia não conseguiu encontrar no local, nem no bairro, mas isso aí é bom para que os vereadores saibam que a polícia está ativa e que a polícia está aí, graças a Deus, presente no nosso município, fazendo aquilo que nós esperamos. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Dando continuidade aos inscritos, está com a palavra o nobre vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, gostaria só de fazer um comentário, senhor presidente, senhores vereadores, a respeito da estrada de Santa Branca. Me lembro, no final do ano passado, nós tivemos uma reunião em Santa Branca. Na verdade, foi um agendamento até da Camate, junto àquela prefeitura, pela problemática do transporte de madeira no nosso município. E essa semana tivemos uma notícia triste, por decisão da própria Justiça, que está cuidando dessa situação. Eles estavam não podendo transitar pela estrada somente o Romeu e Julieta, né? Eles estavam deixando o caminhão truque e toco passar. Agora o caminhão 2 eixos também não passa. Então foi uma imposição da juíza. Na época, o prefeito de Santa Branca, ele fez uma colocação que ele já tinha procurado a Secretaria de Estado também, junto com o prefeito aqui de Salesópolis, no intuito de conseguir as devidas melhorias.
Ele já havia conseguido, né, a reforma lá da estrada, que era prioridade para ele, que seria Santa Branca-Jacareí, que está sendo executada. E, pelo que ele nos comunicou, que assim que fizesse a execução da rodovia, o DR estaria fazendo um trabalho de recuperação desses pontos e estaria fazendo o que a gente sempre pediu, que era estadualizar a estrada Santa Branca-Salesópolis, que é o asfalto, e municipalizar a estrada de terra. Porque hoje, todos os benefícios que são colocados naquela estrada são colocadas de forma para o município de Santa Branca, porque a estrada, na verdade, ela foi construída de uma forma não irregular. Era uma estrada municipal, ao invés deles fazerem a estrada oficial, o asfalto, fizeram para encurtar a estrada municipal. E esqueceram de fazer a estadualização dessa estrada. Então ficou uma situação muito complicada, que todo conserto tem que ser feito nessa estrada, o DR não pode fazer. Por quê? Porque está dentro do município de Santa Branca. Então são situações que, de repente, por uma questão assim, de colocação, eu já havia colocado aqui, acho que ano passado, nessa casa, sobre essa reunião. Às vezes passa despercebido quando a gente fala, mas são situações que estão acontecendo. Eu acho que precisa, sim, até mesmo que se faça, né, uma reunião desta casa, como já foi solicitado, com os vereadores daquele município, para saber se essa realidade que o prefeito colocou ano passado, ela realmente existe. Porque senão a gente fica esperando e aí fica lá com esses problemas. Né? Quem transita de carro de passeio ainda consegue fazer o trânsito. Mas muitas das pessoas que precisam fazer o transporte aí de matéria-prima, de madeira, de muitas outras coisas, ficam impedidas de transitar por aquela estrada com um caminhão um pouco maior. Gostaria também, senhor presidente, quando a gente fala que as pessoas vêm cobrando nessa casa certas situações, essa semana, como eu já falei, fora aquela situação, estarei fazendo, já que é para transparência dos trabalhos dessa casa, alguns documentos, como foi mostrado nesse telão, a respeito do ginásio poliesportivo, sobre algumas obras no município, que foi falado frequentemente aqui nessa casa, e mostrado aqui para que todos vissem. A situação, até mesmo porque eu falei que não tinha chego nessa casa, mas foi falha minha. Já se encontrava nessa casa, sim, a situação dessas obras. Então, eu acho que cabe também a essa casa, a todos os vereadores, estar levantando o que o Ministério Público, né, está apreciando, que é a questão das obras que já foram, né, tomadas algumas providências. Se o próprio judiciário já encontrou algumas fumaças, eu acho que demorou para essa casa estar verificando essa situação mais de perto. Os documentos já se encontram nessa casa e eu, com certeza, estarei pedindo para que seja, caso a caso, sendo levantado também, para que a gente possa estar verificando a situação de cada uma delas. Inclusive, principalmente a do centro esportivo. Porque a gente tem muita informação desencontrada e, às vezes, a gente entende que houve mudança, mas houve mudança para que o município não perca mais do que já perdeu, que é todo esse tempo que está lá as obras, né, embargadas, não podendo, de uma certa forma, né, estar à disposição da nossa população. Porque se realmente essas obras tivessem sido concluídas, conforme foram pagas, a nossa população já estaria utilizando aquele campo de futebol, já estaria utilizando daquela quadra coberta lá no bairro do Fartura,
como outras coisas que estão lá no Ministério Público. Gostaria também, senhor presidente, só de mostrar, pedir para o Nivaldo colocar aqui uma foto que foi colocada no Not Prime aí, né? Então, na época, a fonte foi do Not Prime, é a residência do vereador Sérgio dos Santos, lá em Santa Branca, e o carro da Câmara. Até foi feito um comentário no Not Prime. Essa foto realmente existe. Pedi para que fosse copiado e mostrado para todas as pessoas que estão aqui presentes, né, que isso, tirar uma foto, botar no blog lá, para que vocês vejam, né, o intuito daquela pessoa que estava em todos os momentos aqui usando um pé de baixo calão em relação a esse vereador. Eu procurava, como eu já falei, a todo momento de direcionar uma situação para ele se esconder, né, quanto ao fato da sua residência. Mas está aí, às vezes as palavras podem omitir, mas isso aí não omite, né? Comprova realmente que o vereador fazia o que fazia e ficava omitindo. E era aplaudido por muitos que estão aí, que acreditavam nas palavras daquele vereador. Então é isso que eu falo. A gente tem que entender certas situações que o palanque político, para muitos, é aqui, né? Mas quando começa a se mostrar a verdadeira situação, será que ele tem explicação para isso? Não tem, né? Nunca teve. É o que eu queria dizer, senhor presidente. Para que seja consolidada qualquer situação em relação à defesa, todos aqueles que estão sendo interpelados, mesmo ausentes, vão ter o seu direito de defesa. Eu acho que é justo para todo mundo. O vereador Sérgio não está presente, então ele vai ter o direito dele também de se defender. Eu acho que o princípio é válido para todo mundo, ok? Então, não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Gostaria só de dar um lembretezinho. Importante lembrar que é a PL número 13, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2013, será analisado pelos vereadores e, se necessário, apresentada emenda pelos mesmos até o próximo dia 17, ok? E encaminhado a CFO para a emissão de parecer. Não bater palma hoje? Matheus, eu pulei. Me perdoe. Não, eu fui... Não, é que eu vou explicar para você. Mas na próxima sessão eu